Foi na minha primeira viagem para Dubai. Eu trabalhava já na indústria, né? Trabalhava numa indústria alimentícia do leite. Foi o único ano em que eu saí do ramo frigorífico, carne, frango, essas coisas, e fui trabalhar com leite. E aí foi uma feira que eu fui participar em Dubai, uma feira que hoje é giga, né? Na época ela era uma feira mais restrita, era mais para o povo árabe mesmo. E aí eu me lembro que o meu gestor na época me explicou algumas particularidades, algumas questões culturais, né? Olha, provavelmente eles não vão pegar na sua mão, eles não têm aquela coisa tão próxima que o brasileiro tem, de beijo, de abraço, enfim, né? E pode ser que algum não converse com você, né? Então eu vou estar sempre ali para te auxiliar, até porque eu era a única mulher mesmo, né? De trader ali eu era a única mulher. E eu saí do Brasil pensando, tá, ok, né? Mas achei que aquilo era um pouco de exagero da parte dele, né? Mas aí eu negociava com um sheik da Arábia Saudita e a gente nunca tinha se visto e ele falava muito pouco inglês. Então, assim, telefone zero. Naquela época, você ligar para alguém, tipo, para um gringo, além de tudo, era muito caro. E então era mais por e-mail. Mas eu já percebia que ele não falava bem inglês, porque assim, os e-mails dele eram muito breves, sabe? Sim, não, alguma negociação de preço e tal. E ele sempre colocava assim no e-mail Mister Azevedo, né? Mas como o meu nome, Janaína, já chamaram de tudo que é jeito, né? Janaiana, Jananina, enfim, de várias maneiras. Então, às vezes, eles confundiam. Não sabia se o nome Janaína Azevedo era um homem ou era uma mulher. E aí eu estava no stand e aí ele chegou e o tradutor dele perguntou pelo Mister Azevedo. E aí eu peguei e falei, não é Mister, né? É Miss, sou eu, né? E ali eu já vi uma certa decepção na cara dele, do cliente, sabe? Porque daí o tradutor disse que era eu e eu vi que ele já ficou meio arredio. E nisso veio o meu gestor e falou, Janaína, esse é, né, o cliente X, e por acaso ele era o maior cliente que eu tinha na Arábia Saudita, ele era um sheik e ele tinha uma indústria de chocolate em pó. Então imagina, tipo, como se fosse uma indústria do Nescau. E aí ele fazia muito, muito, então ele comprava muito, eram contratos anuais que a gente fazia, contratos milionários. E aí eu lembro que o meu gestor levou ele até um deck, porque dependendo também do cliente, não era atendido assim na frente de todo mundo, né? E aí ele levou o cliente até o deck, e eu fui também. E o cliente sentou na minha frente, o tradutor do lado dele e o meu gestor do meu lado. E ele fazia as perguntas referente ali aos negócios, ao mercado, etc., para mim, porém olhando o meu gestor. Ele não dirigia nem o olhar a mim, sabe? E eu te confesso que aquilo foi começando a me incomodar, né? Porque ali, falei, gente, minha inteligência emocional tá zero agora, porque eu não conseguia relaxar, sabe? Mesmo o meu chefe tendo me brifado antes, eu não admitia aquilo, porque eu falava, poxa, ele negociou o tempo inteiro comigo, como é que ele faz um negócio desse agora, né? Eu comecei a me sentir muito mal. E ele foi fazendo isso e tal, enfim, e aí ele falou. Ele disse que ele estava muito decepcionado, porque ele achava que eu era um homem. E eu achei aquilo, sabe, um abuso, né? E o tradutor passava isso, enfim. E ele ficou de voltar no outro dia e analisar o contrato, porque eram muitos pontos, tal, enfim. E quando ele saiu, eu fiquei muito chateada. E eu expressei isso, sabe? É como se meu farol tivesse, não estava nem de farol baixo, tinham quebrado o meu farol total. Eu estava muito chateada com aquilo, sabe? E aí veio meu gestor e falou comigo e tal, e eu não admitia. E aí eu falei pra ele, eu falei, pensando numa coisa. Queria muito que você me ajudasse numa questão. Aí ele falou o quê? Eu falei assim, confia em mim? Aí ele pegou e falou assim, o que que é? Eu falei assim, eu preciso de uma gravata. Aí ele ficou olhando assim pra minha cara e falou, uma gravata? Eu falei assim, eu preciso que você me empreste uma gravata. Eu sei que você tem várias gravatas, me empreste uma gravata. Ele falou, pra que você quer uma gravata? Eu falei assim, eu preciso de uma gravata, só confia em mim. Aí ele falou, olha, Janaína, eu vou te falar uma coisa. Nós não estamos no nosso país, não estamos nas nossas regras, na nossa cultura. Portanto, qualquer coisa que você faça aqui que seja ofensivo, você vai presa. Você tem noção disso?
E eu, naquela insistência, falei que eu queria, não, confia em mim, etc, etc, etc. Quando chegamos no hotel, ele foi até o meu quarto e aí ele entregou a gravata e ele ficou olhando assim pra minha cara. Daí ele falou assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui vale o teu contrato de trabalho. Se o cliente cancelar, se nós perdermos esse contrato, você perde o teu emprego. Eu confesso que naquela hora, assim, sabe? Eu falei, nossa, cara, vamos ver se a minha esfíncter vai funcionar agora, porque eu fiquei muito preocupada. E aí eu olhei e falei, mas tá bom. Peguei a gravata e falei, tá tudo certo. Vai dar tudo certo, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Ok, peguei a gravata, fiquei olhando pra gravata e falei, vou fazer o que agora com isso aqui? Como que eu vou fazer? Eu lembro até hoje, assim, sabe? E no outro dia, quando eu acordei, me arrumei, coque no cabelo, maquiagem basicamente zero, nada, biju, zero. Camisa, calça social de alfaiataria, saltinho pequenininho e a gravata. Quando eu apareci, ele olhou pra minha cara e falou assim, bom, eu não vou com você desse jeito. Você não vai entrar na feira comigo desse jeito. De jeito nenhum que você vai sair do meu lado desse jeito. Eu falei, vou, lógico que vou. Vou e vai dar tudo certo. Ele falou, você lembra do nosso trato? E assim, a discussão, é que eu tô resumindo, mas a discussão foi assim, homérica, né? Você não vai desse jeito, não vai, não vai, não vai. Enfim, eu fui. Eu cheguei lá na feira e assim, claro, não tinha uma pessoa que não olhasse, né? E o pessoal da Câmara Árabe estava do lado do stand onde a gente ficava, que era todo mundo muito próximo, né? E aí passei o dia esperando o cliente chegar, e aí quando eu vi que ele apontou no final do corredor, eu falei, ai meu Deus, é agora, né? Agora é a hora D, né? E aí quando ele chegou com o tradutor, ele me deu uma medida, assim, sabe, de cima a baixo, e o tradutor dele também, e aí veio, que era o gestor da época, ele veio e ele falou assim, cara, presta bem atenção no que você vai fazer. E aí nós subimos para o deck. E começou a negociação e etc. Só que o mais curioso de tudo é que ele já dirigiu o olhar a mim, sabe? Ele já falava, ainda com o gestor, mas ele já falava olhando para mim, né? Então já estava uma coisa mais amena. E claro, estava de unha feita, mostrava onde estava no contrato, cláusula X, Y, tal, enfim. Fechamos o negócio, mas antes de assinar ele falou assim, pediu que o tradutor dele perguntasse para mim se era normal que as mulheres no Brasil se vestissem de homem. É normal uma mulher no Brasil se vestir assim de homem? E eu vi que, assim, o tradutor, ele estava numa saia muito justa, mas achando engraçada aquela cena toda. E aí, quando ele me perguntou, eu fala para ele que, assim, normal, não. Mas eu vi o desconforto dele ontem, quando ele viu a minha figura feminina. Então, para que ele não ficasse desconfortável agora, eu anulei a minha figura feminina, porque isso não vai me fazer mais ou menos mulher. Então, ele está confortável, porque agora eu não tenho a figura que tanto agride, e eu tenho o contrato que ele vai assinar, que é exatamente o que eu preciso. Vai sair todo mundo feliz dessa negociação. E aí, quando o tradutor passou para ele deu uma bela de uma gargalhada assim, e ele assinou o contrato. Então, tipo, sabe assim, quando você respira mais aliviado? E na época meu gestor olhou assim e falou, cara, se eu não tivesse aqui vendo isso, eu não teria acreditado que isso aconteceu. Porque afinal, o cara é um sheik da Arábia Saudita, imagina. Mas assim, ainda assim, ele não me tocou, não me cumprimentou, nem nada, mas ele já estava muito mais ameno na situação. E aí, depois disso, acabou que apareceram... Aí eu peguei bastante cliente de Oriente Médio, mesmo na carne, mesmo no frango, enfim. Eu sempre fui muito focada na questão do Oriente Médio. Comecei a estudar referente ao islamismo, qual era a real relação do homem com a mulher, né? Porque existe muitos estigmas, né? E até preconceitos referente a como o povo árabe trata a mulher. Entendi o quão sacra a mulher é para eles dentro da cultura e religião deles, mas de uma forma muito respeitosa, assim, sabe? Então e aí depois disso eu recebi realmente um convite da Câmara Árabe para poder palestrar para as 22 autoridades da Liga Árabe,
que foi até no CIESP de Campinas. E aí foi quando eu fui dar a minha primeira palestra falando dessa minha experiência. E aí fui realmente, digamos, condecorada como a mulher que negocia com os árabes. Então, hoje eu sempre vou, sempre que possível, eu estou na Câmara Árabe dando alguma palestra, especialmente para mulheres, até para quebrar esse estigma de que mulher não negocia com os árabes.